Senhoras e senhores, Fluminense e Flamengo hoje decidem a vaga à final do Campeonato Carioca. O Fluminense tem uma missão muito difícil. É impossível, torcedor tricolor? Já deixa a sua opinião aí nos comentários. Vou trazer todas as informações, tanto de Fluminense, tanto do nosso rival, e informações do árbitro da partida. Ele acumula várias polêmicas apitando jogos do Fluminense, principalmente contra o nosso rival de hoje. Deixe o seu like, ative as notificações, porque aqui na Central Fluminense você sempre terá informação em primeira mão. Vambora para as últimas notícias do Fluminense? Então vamos começar falando do árbitro da partida de hoje, o senhor Wagner Nascimento Magalhães. Ele já apitou várias e várias partidas do Fluminense, principalmente contra o Flamengo. Tem um histórico que eu vou trazer algumas das polêmicas desse senhor contra o Flu em Fla-Flu. Primeiro, eu quero começar falando sobre o aproveitamento dele em jogos do Fluminense. Foram 31 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 59% de aproveitamento. Vou botar aqui na tela rapidinho os números, né, das últimas 12 partidas que ele apitou do Fluminense. Você pode ver aí que teve mais vitórias. Foram 7 no total, 7 vitórias, 2 empates e também 3 derrotas. E você vê aí que a maioria das vitórias foram em jogos contra times de menor investimento, né? Tem a vitória contra o Botafogo, 2020, a vitória contra o Flamengo, né, na final do Campeonato Carioca de 2022 e algumas derrotas. A derrota do Fla-Flu da Taça Guanabara desse ano foi ele que apitou, derrota para o Volta Redonda no Carioca, derrota também para o Flamengo no Carioca 2020, tem empate contra o Flamengo, tem empate contra o Botafogo também. Eu vou trazer aqui algumas das polêmicas do Wagner Nascimento Magalhães apitando jogos do Fla-Flu e que o Fluminense reclamou bastante. Eu, sinceramente, eu estranhei muito quando o Fluminense aceitou, porque hoje os clubes podem escolher os árbitros. Eu estranhei muito quando o Fluminense concordou do Wagner Nascimento Magalhães apitar jogos do Fluminense. Claro que não tem nada contra o Wagner Magalhães comprovado, que realmente ele prejudicou o Fluminense, etc e tal, só que foram erros, alguns erros que, ao meu ver, prejudicaram em algum desses jogos. A ESPN fez um levantamento desse árbitro e todas as polêmicas contra o Fluminense. A primeira aconteceu em 2015. Você lembra daquela frase icônica do Fred, que o Carioca tem que acabar? Então, foi ele, o árbitro, que expulsou o Fred por uma falta em Anderson Pico na ocasião, e o Fred foi lá nas câmeras falar que o Carioca tem que acabar. O Fluminense naquele jogo perdeu de 3-0 em 2015. Ele apita o Fla-Flu da final do Campeonato Carioca de 2017, aquela finalíssima, e ele não marcou aquela falta do Hever em cima do Henrique. O Hever simplesmente montou, subiu em cima dos ombros do Henrique e ele não marcou. Aí o lance saiu, o gol do Flamengo com o Guerreiro. Nos minutos seguintes ele expulsa o Diego Cavalieri, o Flamengo virou e foi o campeão. 1-0 levava o jogo para os pênaltis, e naquela ocasião, né, teve aquela grande polêmica, né, que sai um vídeo em cima do Wagner Nascimento, né, focando nele, e ele faz um gesto estranho, né, depois do gol do Flamengo. Na época, o Pedro Abad, presidente do Fluminense, ele fez até um comunicado oficial falando em gesto infeliz. E em 2023, o Wagner voltou a revoltar a torcida do Fluminense na final do Carioca, né? Você lembra do 2023? Não, 2022, tá? A gente ganha aquele jogo. Falei aqui do histórico dele, que ele apitou o jogo lá do Carioca. Mas você lembra que aquele jogo teve um gol mal anulado do William Bigode inacreditável, né? Ele marca impedimento. Claro que ele foi muito pelo Bandeira, mas o juiz, ele não pode apitar. Ele tem que fazer igual o juiz do jogo do Nova Iguaçu e Vasco fez. Ah, o bandeirinha levantou, meu irmão. A jogada segue, depois você apita, para dar tempo da checagem do VAR e não ter esse tipo de lance. Aquele lance foi revoltante. O Fluminense poderia ter perdido o título Carioca de 2022 por causa desse lance. Não fez falta, graças a Deus. Mas isso aconteceu. E no ano passado,
no ano passado, que o Fluminense perde o jogo de 2-0 para o Flamengo, no primeiro jogo da final, foi o Wagner Nascimento Magalhães, ele expulsa o Samuel Xavier, só que teve um lance muito parecido no jogo, do Léo Pereira em cima do John Ares, e ele não foi expulso. Então foi uma expulsão que realmente causou muito estresse, muita reclamação do Fluminense, e isso a gente está falando do ano passado, final do Carioca do ano passado. Então me espanta um pouco o Fluminense ter aceitado o Wagner Nascimento Magalhães apitar essa partida de hoje. Várias polêmicas em Fla-Flu, que é a partida de hoje, e a gente precisa de um resultado muito bom para passar para a final do Campeonato Carioca e sonhar com um tri. Beleza? Então são essas as polêmicas, os números de Wagner Nascimento Magalhães. Você não gosta desse ato? Gosta? Acha que os tricolores, né, de uma forma geral, reclamam muito de arbitragem? Deixe o seu comentário aí e vamos embora falar da partida em si, informações do Flamengo, informações do Fluminense, porque o jogo de hoje promete muitas emoções e muita luta e muita resiliência, eu diria, para a torcida tricolor. Bora falar das notícias da partida de hoje, dos times, como que Fluminense e Flamengo e Fluminense, hoje o mando é do Flamengo, vão entrar em campo. Primeiro eu queria trazer uma informação que é chata, né? É triste para o nosso lado aqui, porque foram vendidos cerca de 45 mil ingressos para o Fla-Flu e cerca de 5 mil foram vendidos para o setor sul, que é o setor do Fluminense. A torcida do Fluminense não deve comparecer, já era esperado por mim, mas tem sempre muito tricolor que é contra isso. Tem que ir pro estádio, tem gente que reclama, tem influenciador, gente que tem canal que reclama, que a torcida não vai nesses momentos, mas é uma situação bem complicada mesmo, é um resultado muito difícil de ser revertido. A torcida do Fluminense bem chateada com a sequência de clássicos, com a temporada ruim, por mais que tenha tido título da Recopa, mas será que tem muita gente disposta a gastar hoje R$100 no ingresso, mais outros valores para ir, né, para se locomover, para comer, para consumir por lá? É realmente muito complicado, mas fica essa informação, a gente não deve nem ter 10 mil tricolores na partida de hoje. Vamos começar falando aqui do Flamengo, né, que ele está embalado depois dessa atuação boa contra o Fluminense de novo, né, mais uma vitória sobre o Fluminense na temporada, já foram 2 no primeiro jogo, venceu por 2-0 com facilidade no primeiro jogo, e o único desfalque será o Gerson, né? Eu até anotei aqui, pelo amor de Deus, recuperação de uma pieloplastia por conta de uma hidronefrose. Nossa senhora, que palavra difícil. É o único desfalque e só voltará entre o fim de abril e início de maio. O Tite vai mandar a campo nesse sábado o mesmo time que venceu o Flu por 2-0. O Ayrton Lucas e o Pulgar, que saíram durante o último Fla-Flu, se recuperaram e treinaram normalmente nessa sexta-feira. Então, deixa eu colocar a escalação do Flamengo aqui na tela. Essa é a provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. E fica a curiosidade aí, né? Nos últimos 2 Fla-Flus, tanto o Pedro, tanto o Everton fizeram os gols da vitória do Flamengo. Então a gente espera que o Fluminense não toma nem gol hoje. O Fluminense não pode tomar gol. Se o Fluminense quiser se classificar, tem que tomar 0 gols na partida de hoje para ter chances dessa remontada, dessa virada na partida de hoje. E a escalação do Fluminense, vamos falar das informações do Fluminense, que ontem a gente ficou perplexo, né? O Fluminense vai ter 2 desfalques de peso, né? O Paulo Henrique Ganso e o Germancano. Assim, o Germancano, eu sou até sincero para falar, se o Germancano realmente não vai para essa partida, é porque, meu Deus do céu, o Cano ele deve estar perto de perder a perna, porque ele é um cara que está sempre em campo, ele nunca quer ser poupado, ele sempre quer estar dentro de campo. Então, realmente, o Germancano não deve ter nenhuma condição de estar em campo. Ele tem uma entorse no joelho direito. O Paulo Henrique Ganso, dores na panturrilha. O Fluminense tinha até a expectativa que o Ganso participasse de algumas atividades e ele não conseguiu participar. O Cano também faltou, né? Não participou de sessões de treino, por isso que eles estão fora. O Lima e o John Kennedy devem ser os substitutos. Outra novidade, o André
pode ser zagueiro e o Manuel pode ser o titular e é o mais provável segundo o GE. Vou colocar aqui na tela a escalação. Fábio, Guga, Manuel, André, Marcelo, Martinelli, Lima, Renato Augusto, Arias, Keno, John Kennedy. A gente espera uma atuação melhor, né, do Fluminense, que consiga lembrar os bons momentos de 2022 e os bons momentos principalmente de 2023. E o Fluminense ele vai precisar muito dessa energia, de muita qualidade, de muito vigor e de técnica, né, de qualidade mesmo, de rendimento dentro de campo, que faltou nessa temporada. A gente ainda não conseguiu ver uma partida convincente do nosso Fluminense, do Fluminense campeão da Libertadores, do jeito que a gente se acostumou a assistir. O Marquinhos também treinou na lateral direita, né? Essa informação que foi trazida primeiro pelo André Luiz, do Sentimento Tricolor, causou um alvoroço nas redes sociais, mas a tendência é o Guga ser titular. Talvez o Marquinhos pode ter sido testado ali em uma situação que o Fluminense ainda esteja precisando do resultado. O Marcelo deve voltar para a equipe, é importante a gente lembrar, o Diogo Barbosa começou como titular o último jogo, o Marcelo deve recuperar essa vaga na equipe titular do Fluminense. Vamos ver se o John Kennedy aparece na temporada também, voltou mal da seleção, né? Começou a temporada 2024 mal. É difícil a gente falar quem tá bem nessa temporada, né? A gente pode falar do Arias, talvez seja um grande expoente, porque o restante mesmo, o André, Martinelli, o Cano, o Keno, Ganso, são jogadores que estão muito abaixo tecnicamente ainda nessa temporada. Então fica a nossa torcida aqui. Vai ter pré-jogo na Central, 7 horas da noite, vai ter o pós logo após o jogo terminar, para comentar sobre esse jogo. A gente espera que a gente esteja em êxtase aqui no pós-jogo, comemorando uma classificação épica do Fluminense, mas eu sei que é muito difícil. Deixe seu comentário, deixe seu like, saudações tricolores, deixe seu placar aí, quanto será Fluminense e Flamengo na noite desse sábado. Valeu, galera!